Olá, queridos, bom dia. Hoje, dia 7 de abril, uma quinta-feira, e vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre os pressupostos processuais. No vídeo anterior, nós falamos sobre os chamados pressupostos de existência e abordamos um pouquinho a questão da extinção das condições da ação. Nesta oportunidade, então, falaremos dos pressupostos de validade. E neste campo já iniciamos fazendo uma observação importante. Conforme já mencionamos anteriormente, Didier compreende que pressuposto processual é tudo aquilo que vem antes e que, portanto, precede a existência do processo. E para ele, neste entendimento, pressupostos de existência seriam os únicos genuinamente inseridos nesse campo de pressuposto processual, reservando-se os pressupostos que conhecemos como de validade para o campo de requisitos de validade. Ele faz essa observação ao nos mostrar que os pressupostos de validade estão relacionados à validade ou não do ato praticado no processo, e que, em relação a isso, já temos a formação e, portanto, a existência do processo, e que, portanto, não se trata de um precedente e não um pressuposto. Bom, mas como falamos no vídeo anterior, ele mesmo menciona que essa não é uma discussão de tamanha relevância a ponto de se pensar numa possível alteração daquela classificação tradicional. Então, mantemos esta classificação tradicional e prosseguimos como pressupostos de validade para os que seguem, então, essa nomenclatura de Didier, dividindo-se em pressupostos de validade objetivos e subjetivos. Bom, iniciamos com os pressupostos de validade subjetivos. E neste campo, dividimos novamente em pressupostos relacionados ao magistrado e pressupostos relacionados à parte. Dentro dos pressupostos relacionados ao magistrado, nós vamos destacar dois pontos essenciais: a competência e a imparcialidade do juízo. Para que eu tenha, então, cumprido o pressuposto de validade relacionado ao magistrado, eu preciso estar diante de um juiz competente e um juiz que tenha a imparcialidade, ou seja, um juiz não suspeito e não impedido. Bom, o segundo campo dos pressupostos de validade subjetivos refere-se às partes, autor e réu. Em relação ao pressuposto de validade subjetivo relacionado às partes, nós vamos subdividir em três aspectos. Aliás, três temas citados por Didier, dois que normalmente são citados pelo restante da doutrina. Os comuns, então, a toda a doutrina seriam a capacidade processual e a capacidade postulatória. Em relação à capacidade processual, podemos distingui-la daquela chamada capacidade de ser parte que vimos ontem, pelo aspecto de que capacidade processual é o atributo daquele que pode estar sozinho na defesa do seu interesse em juízo. Quando falamos da capacidade de ser parte, vimos que qualquer pessoa tem capacidade de ser parte, independentemente de ter ou não ter capacidade civil. Quando caminhamos para o campo da capacidade processual, nós vamos observar se esta pessoa que tem capacidade de ser parte pode ou não estar sozinha em juízo na defesa do seu interesse. Então, neste aspecto, todo aquele que precisa ser assistido ou representado, quer pela sua condição etária, por exemplo, o menor de 16 ou aquele entre 16 e 18, ou ainda, quer por conta de uma incapacidade posterior aos 18 anos, como é o caso dos interditados,
nós vamos ter a necessidade de que estas pessoas estejam, então, em juízos representadas ou assistidas. Então, dizemos que ela, por si só, não tem capacidade processual, embora tenha capacidade de ser parte. E para estarem em juízo, dependem da assistência ou da representação. No segundo tópico desta capacidade, aliás, deste requisito, pressuposto de validade relacionado à parte, nós destacamos a capacidade postulatória. Capacidade postulatória é aquela conferida ao advogado regularmente inscrito na OAB para peticionar em juízo. Nesse campo, precisamos fazer algumas considerações. A primeira, evidentemente, não preenche o requisito de capacidade postulatória o advogado que esteja suspenso ou impedido do exercício da profissão. A segunda, também não se discute a questão de capacidade postulatória quando eu estiver diante das exceções legais, ou seja, as previstas em lei, de dispensa da presença do advogado, em que, então, a parte poderá pleitear o seu direito sozinha em juízo, sem estar regularmente assistida por um advogado. Exemplo clássico que temos é a lei de juizados especiais cíveis até 20 salários mínimos e federais até 60 salários mínimos. E, por fim, lembramos sempre que o requisito de capacidade postulatória pode ser preenchido pela própria parte quando ela é advogado regularmente constituído. Então, nesse aspecto, chamamos de advocacia em causa própria, ou seja, a própria parte, sendo também advogado, estará em juízo regularmente atuando na defesa do seu interesse. Pois bem, o último requisito que temos, citado por Didier neste campo, então, da capacidade, do requisito de validade em relação à parte, seria a legitimidade ad causa. Bom, legitimidade ad causa, como já sabemos, é a existência de um vínculo que se estabelece entre os sujeitos da demanda, ou seja, autor e réu, e em relação à própria relação jurídica que se discute nesta demanda, ou seja, a situação jurídica ali inserida. Posso dizer, então, que eu tenho capacidade de ser parte, por ser pessoa física, com personalidade civil. Posso dizer que tenho capacidade processual, porque já tenho mais de 18 anos e não estou inserida nas exceções de incapacidade. Mas posso dizer que não terei legitimidade para atuar em todos os processos que se apresentarem. Então, esta condição legitimidade passa a ser verificada no caso concreto, na situação específica vivenciada naquela demanda. E eu posso ter legitimidade para uma demanda e não ter legitimidade para outra demanda. Diferente da capacidade processual, que se eu tenho, eu terei para todos os processos e não apenas para alguns. Bom, vamos pegar um exemplo aqui em relação a essa questão da legitimidade. Imaginem que eu tenho um filho de 19 anos e este filho não está recebendo a pensão alimentícia do pai. Por mais indignada que eu esteja com esta situação jurídica, eu não tenho legitimidade para sozinha estar em juízo pleiteando a concretização do direito dele, porque é direito alheio. Ele, aos 19 anos, já possui a plena capacidade e pode, em juízo, defender-se o seu interesse sozinho. E com isso, a legitimidade relacionada aqui ao objeto da demanda pertence a ele e não a mim. Por maior que seja a minha indignação, por maior que seja o meu vínculo de afetividade, parentesco com esta pessoa,
eu não tenho legitimidade para estar postulando ou pleiteando dentro dessa demanda, ainda que eu mantenha a minha plena capacidade processual. Pois bem, nesse aspecto nós voltamos então, sintetizando que nos subjetivos nós teremos os pressupostos relacionados ao magistrado e estes pressupostos relacionados à parte. Temos o campo dos pressupostos de validade objetivos, e nele nós vamos dividir novamente em pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Os pressupostos intrínsecos estão diretamente relacionados ao formalismo processual exigido pelo legislador. Então, dentro da formação e do desenvolvimento do processo, nós temos um formalismo processual que está disposto pelo próprio legislador e que deve ser cumprido sob pena de não atingirmos o resultado final desejado e talvez até estarmos praticando uma invalidade processual. Pois bem, para que eu possa ter o regular processamento e julgamento final desta demanda, eu preciso preencher, então, este formalismo processual. Em relação aos requisitos extrínsecos, nós vamos subdividi-los novamente em extrínsecos negativos e extrínsecos positivos. Os positivos, na verdade, o positivo, e este citado por Didier, seria o nosso interesse de agir. Então, aquela análise do interesse de agir antes feita no momento das condições da ação, para Didier agora passa a ser um pressuposto processual de validade dentro do aspecto objetivo extrínseco positivo. E com isso, nós realocamos, então, o interesse de agir. Bom, lembrando que o interesse de agir se desdobra em dois aspectos essenciais, a necessidade e a utilidade. Falamos em necessidade sempre que o direito que eu pretendo realizar somente pode ser alcançado em juízo e não de outra maneira. Então, por exemplo, tenho um parente incapaz que precisa ser interditado. Esta condição de interdição não se pode alcançar por outro meio ou por outra forma que não através da prestação da tutela jurisdicional. Então, estaríamos aí diante da necessidade. O segundo elemento seria a utilidade. Eu preciso observar na demanda que eu estou interpondo uma utilidade para o autor, ou seja, eu preciso observar que a prestação ou a tutela jurisdicional ao final conferida vai ser útil para a resolução do conflito e para o interesse do autor, ou melhor, o interesse das partes. Então, vamos pegar aqui como exemplo. Imaginem que eu perdi um processo, entrei com um recurso e esse recurso está aguardando julgamento. No meio do caminho, fazemos uma composição e, através de acordo, resolvemos extinguir essa demanda. O que aconteceria com aquele ato recursal? Ele perdeu o interesse, perdeu o objeto. E por quê? Porque ele não é mais útil às partes. Então, seria esta a ideia de interesse de agir subdividido aqui nas circunstâncias de preenchimento da necessidade e também da utilidade do processo. Por fim, nós temos os requisitos extrínsecos negativos, que são aqueles elementos que não poderão estar presentes na minha demanda específica, sob pena de naturalmente impedir o desenvolvimento válido deste processo e também impedir a apreciação do mérito ao final. A doutrina costuma citar como exemplo a presença da litispendência, da coisa julgada, da perempção ou mesmo da convenção de arbitragem. Pois bem, a
Apenas para finalizarmos o tema, vamos destacar que dentro destes requisitos de validade, nós não teremos com o novo CPC a extinção do processo imediatamente após a verificação da falha cometida pelo autor. Então, pela sistematização do novo código, obrigatoriamente o magistrado deve tentar salvar o processo. E o que seria essa ideia de salvar o processo? É não causar interrupção do processo por meio de sua extinção, sem resolução de mérito, né, sem apreciar o mérito, quando é possível à parte sanar o vício e dar prosseguimento regular. Então, uma vez constatada a irregularidade sanável, deverá o magistrado, em qualquer destas hipóteses, proporcionar ao autor condições de estar regularizando este vício para, a partir dali, pleitear a resolução de mérito ao final da demanda. Bom, com isso nós terminamos o estudo dos pressupostos processuais, espero que tenham gostado e amanhã estaremos aqui novamente para mais uma dica.